Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Atlético Mineiro conseguiu resolver o problema de atrasos com direitos de imagem. Você vai lembrar que no ano passado o Galo teve muitas dificuldades, com o Rony indo à justiça pedindo a quebra do contrato e alguns outros jogadores mandando notificações extrajudiciais. Pois bem, salários em carteira estão rigorosamente em dia. Já os direitos de imagem que andaram atrasando foram solucionados na virada do ano. Dá para dizer que o Atlético começa 2026 sem qualquer pendência em relação a salário em carteira e direitos de imagem em geral. Salário em carteira equivale a 60% dos vencimentos, outros 40% em direitos de imagem. Salário em carteira pago no Galo no dia 6, direitos de imagem entre os dias 20 e 30. Importante registrar, porém, que alguns poucos jogadores também têm direito a luvas. Prêmio pela assinatura do contrato, as luvas não estão totalmente acertadas. O Atlético promete resolver essa pendência o mais breve possível. A partir de agora, os jogos desta rodada fechada no Campeonato Estadual. Começamos com os jogos do sábado, com o Norte perdendo em casa, lá no Juvenção para o Betim. Maicon abriu o placar para os visitantes, Thiago Marques fez o gol de empate do Norte, Eric Salles fez o 2-1 para a equipe betinense. Na tela, no YouTube, Itatiaia Esporte para você, Democrata e Atlético, que empataram o placar de 0-0 no Mamudão em Governador Valadares. O Cruzeiro, destaque do Rádio Esportes de hoje, com Caio Jorge, Christian duas vezes, Wanderson e Lucas Romero, fez 5-0 no Uberlândia com quase 40 mil torcedores no Mineirão. O RT e Pouso Alegre também sábado empataram na Arena DB em Patos de Minas, sem gols, 0-0. Ontem, América e Itabirito, 1-1, Guilherme abre o placar no fim do jogo, 37 do segundo tempo pro Itabirito, e nos acréscimos o gol do Natan Pelay para a equipe do América, 1-1. Atlético e Tombense ficaram no 0-0 na Arena MRV. Na classificação, nós temos no grupo A, a URT com 5 pontos na primeira posição, o Democrata de Valadares, a Pantera com 4 pontos na segunda posição, o terceiro é o Galo com 3 pontos e o Uberlândia tá ali na quarta colocação com apenas 2 pontos conquistados. No grupo B, o América e o Pouso Alegre chegaram a 7 pontos, tem mais saldo de gols o América nesse momento, 4-3, e temos o Betim em terceiro e o Tombense na quarta posição com 2 pontos conquistados. No grupo C, o Cruzeiro é o líder, 6 pontos, Norte com 2, Itabirito e Atlético com 1 ponto estão na segunda, terceira e quarta colocações. Alexandre Simões e Ale Oliveira estão comigo no Rádio Esportes de hoje para a gente repercutir. Primeiro, Simões, queria que você falasse sobre esse primeiro jogo, as suas primeiras impressões do time titular do Atlético, que apesar de com caras diferentes, teve uma mesma estrutura tática. Qualquer análise não pode deixar de partir do fato de que esse time do Tombense perdeu pro quase sub-20 do Cruzeiro, na última rodada. O jogo foi lá em Uberlândia, né? O Cruzeiro não teve nenhum titular na partida e teve inclusive alguns garotos que lá de Uberlândia foram para São Paulo reforçar o time sub-20 na Copinha. Então eu acho que esse é o ponto de partida de qualquer análise. E o Atlético usou ontem quase o que tem de melhor. Quase o que tem de melhor. A gente não vê evolução no trabalho do Sampaoli. Tá? A gente não vê evolução, a gente entende toda a paixão que o torcedor tem por ele, pelo que ele fez em 2020 aqui no Atlético, quando o Galo foi terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Mas a gente não vê evolução no trabalho dele. Não vê. Tá? O Atlético ontem foi mais uma vez um time extremamente burocrático, contra um adversário da Série D do Campeonato Brasileiro, e que por volta do quê? Dos 25 minutos do segundo tempo, teve um jogador expulso? Isso. Então, ok, é só início de temporada, é início de trabalho, a gente sabe que o torcedor vai dizer, o elenco. Se o Atlético não conseguir ganhar do Tombense com esse time que ele tem, aí é uma coisa que a gente precisa estudar, tá? Então eu acho que é só a primeira partida com o time titular, foi só a terceira rodada do Campeonato Mineiro, mas, tá? Eu acho que já é hora de se prestar atenção e muita atenção no trabalho do Sampaoli. Até porque eu não tenho dúvida nenhuma, se fosse treinador brasileiro, já estava com a corda no pescoço. Eu acho que você tem que relativizar que é o início da temporada, não é o início de trabalho, né? Porque a gente fica ouvindo o pessoal que defendia, alguns ainda resistem, né? Defendia o trabalho do Sampaoli, que não, ele acabou de chegar, sempre ele acabou de chegar.
O Simões até fez uma ponderação muito interessante. Ah, não, se não fosse o Sampaoli, não fosse estrangeiro, já estava com a corda no pescoço. Não, já estava demitido faz tempo, né? Já estava demitido faz muito tempo. Há muito tempo. E então a gente tem que fazer essa consideração de um início ainda de temporada, mas você tem jogadores que já atuaram que, por exemplo, o time na comparação, que é sempre deselegante fazer, o time do Cruzeiro foi praticamente reserva nas 2 primeiras rodadas, né? Você salva ali um Jonathan Jesus e basicamente isso. No time do Atlético, no primeiro jogo, jogou o Everson, jogou o Alonso, jogou o Alan Franco, jogou o Rony, jogou o Coelho e ainda jogou o Natanael, que não seria meu titular, mas foi durante muito tempo. No segundo jogo, Vitor Hugo, Alonso, Franco, Rony e Coelho. São caras que são efetivos no time do São Paulo. Não dá pra você falar que são titulares no time do São Paulo, porque a gente nunca sabe o time titular do São Paulo, né? Então tem jogador ali que já tinha atuado. O Natanael jogou o seu 3º jogo, por incrível que pareça. O Vitor Hugo jogou o 2º. E a gente esperava, com 2 semanas de treinamento, ter algum tipo de mudança, né? Mas eu tô com o Simões nessa daí, não observei. Vale lembrar também, viu, o Pedrão? É sempre bom a gente fazer essa consideração, que muita gente vai falar, não, mas que chegou um montão de jogador. Do time titular de ontem, eram 2 novidades. 2 novidades. Lodge e o Maicon. E Maicon. Só 2. Só tinha 2 caras que não trabalharam com o São Paulo no ano passado. E 2 caras bons, né? Bom. Porque o jogador bom é igual a máxima do Romário, né? Jogador bom chega e joga. E o Maicon e o Renan Lodge são muito bons jogadores. Principalmente o Lodge pra mim, mas enfim, eu tô com você nessa daí. Então o que acontece, Pedrão? Tem algumas coisas que chamam muito a atenção. Eu acho que a janela de transferências aí do Atlético tem sido boa, tem sido positiva. Muita gente critica, não, que isso, que aquilo, não sei. Põe a culpa nos donos, põe a culpa na imprensa, põe a culpa no Hulk, a janela do Atlético. Eu tô pra te dizer que é uma das principais janelas do futebol brasileiro. Você contratou 2 lateral que não tem lateral no mundo. Você acabou de contratar um centroavante, você contratou volante, sabe? Você contratou jogador de lado, você contratou jogador jovem, você contratou jogador que vai pra Copa do Mundo, sabe? Falta um primeiro volante, é verdade, mas enfim, você contratou. O que me chama a atenção é o seguinte: primeiro, o ambiente de trabalho é péssimo. E aí o torcedor mais fanático, né? Ele vai falar assim, não, mas o cara é profissional. Pô, tudo bem, a gente é profissional, você que tá nos ouvindo também é profissional de alguma coisa, espero. Mas você trabalhar profissionalmente num ambiente saudável, num ambiente feliz, num ambiente harmônico, pô, é muito melhor. Você vai render muito mais. Né? Então o ambiente é péssimo. Outra coisa que me incomoda muito que um dos trabalhos do treinador é você olhar o grupo que você tem. Só tem esses caras aqui, ó. É isso que eu tenho, meu material humano. Eu vou colocar o meu time para jogar para acomodar os meus melhores jogadores. E não um esquema que eu acho que é o que eu me sinto mais confortável, independente dos jogadores. E eu acho que o São Paulo não vai mudar isso nunca. Nunca. O que ele gosta de ser o protagonista, ele gosta de ser o melhor jogador do time. Não, vou fazer minha saída de 3, vou colocar o Renan Lodge pra dentro, vou trazer o Dudu pra vir pra cá, vou segurar o Natanael pra fazer essa saída, vou botar o Scarpa espetado lá. E a gente sabe que, todo mundo sabe que esse não é o melhor esquema pro que ele tem à disposição, ô Pedrão. Pô, faz uma linha de 4 tradicional. Ele não tem, ele não tem grandes opções para ataque. Então faz mais ou menos o que acontecia quando tinha Paulinho e Hulk. Faz Dudu e Hulk. Protege esse meio campo com 4 caras. E você tem 4 caras para colocar no meio, né, o Simões? Embora você não tenha um primeiro volante, mas você pode fazer um Alan Franco, pode fazer até o Maicon, que já jogou de primeiro. Maicon centralizado, à frente do Maicon, pela direita. O Alan Franco, que foi lateral direito. O Scarpa no meio, passeando por todo o campo ofensivo, e o Alexander pelo lado esquerdo, que já foi lateral esquerdo. Ele jogava com o Marcelo, foi campeão da Libertadores, jogando muita bola. Aliás, eu cheguei à conclusão que eu não sei nada de futebol. Porque o Alexander ser reserva desse time, pra mim é um crime. Alexander, você tem esses 4 caras no meio campo, não é isso? Isso.
e você conforta o Dudu e o Hulk lá na frente. Quando você for marcar, o adversário tiver com a bola, você traz essa linha com esses 3 homens atrás dos atacantes para uma linha de 4 e divide a marcação dos defensores do adversário com o Hulk e Dudu. Não é simples isso? É uma coisa mais simples do mundo. Mas eu vou te falar, viu, meu? É cada uma. O outro ponto, Simões, o Hulk também esclareceu, né, que não tem nada contra o Sampaoli, que não existe problema de relação, como tem falado por aí. O outro ponto é que, de fato, o desempenho não tem sido o melhor já há algum tempo e muito se fala, né, sobre essa situação tática. E aí aqui eu não estou falando de relacionamento. O Hulk mesmo já falou sobre jogar de costas, jogar como referência no ataque. Entrou uma nova temporada, o Sampaoli o escolheu como titular, como capitão do time, mas com o mesmo posicionamento, Simões. E é interessante assim, né, o Pedro, porque pode parecer que, não é, cara, os grandes momentos do Hulk no Atlético, e ele os viveu em 21, 22, 23, 24 e parte de 25, a gente não pode esquecer, foi o Hulk quem deu o título mineiro ao Atlético ano passado. Se a gente puxar da memória aí, tá? O que ele fez na reta final da fase classificatória e nas fases decisivas, foi o Hulk quem deu o hexacampeonato mineiro ao Atlético. Cara, o Hulk sempre jogou com uma dupla de ataque com uma liberdade. Eu me recordo que em um determinado momento, o Marcelo Beckler falou aqui na Itatiaia que o Hulk ele iniciava as jogadas como um 10 e concluía como um 9, né? É isso, a liberdade, tá? O Hulk preso, e ele fica meio preso nesse sistema, né? Extremamente centralizado e sem essa liberdade de atuação, é um jogador que tem muita dificuldade. Então, quer dizer, em 2021, o Hulk funcionou bem. Ora com o Keno, teve o Savarino, chegou até o Diego Costa, que era um cara centralizado, o centroavantão, como parceiro. Eu acho que os melhores momentos do Hulk, embora o número de gols talvez não tenha nem sido tanto, mas o Paulinho formando dupla de ataque com ele. E aí, de repente, você quer pegar o cara que é o jogador do time, o cara que sempre rendeu, e mudar a maneira dele de jogar. Na minha maneira de ver, eu acho que isso não é nem inteligente. A decisão é do Sampaoli. Mas eu acho que você pegar um cara que vinha dando certo, vinha desequilibrando, vinha sendo decisivo, que é artilheiro, que tem um grande potencial, e mudar a maneira dele de jogar, e o desempenho dele cair, na minha opinião, isso não é nem uma estratégia inteligente. Você já falou, né, Ale, dessa situação. Tática você já falou. Quer falar mais alguma coisa? Não, de confortar os melhores jogadores, e aí o Hulk não pode ficar preso entre os zagueiros, é um desperdício e, sim, você tá matando o Hulk, né? Então ele precisa ter liberdade para se movimentar por todo o campo ofensivo, trocando de posição, como ele fazia com o Paulinho, ele pode fazer isso com o Dudu, com menos, então, liberdade quando o time tem a bola, e menos obrigações defensivas quando o time não tem a bola. Essa liberdade quando o time tem a bola, e também um envolvimento maior no momento ofensivo, tem que ser dado ao Scarpa também. Que é o cara que pode fazer o passe diferente, que pode fazer o lançamento, que pode fazer o cruzamento. O Scarpa não pode ficar preso por um corredor do campo, tendo a obrigação de dobrar na marcação com o lateral. Ele não pode. Então, o que você tô falando? De acomodar os caras que são os desequilibrantes. Quem são os desequilibrantes, por enquanto? É o Scarpa, é o Hulk e o Dudu. Vamos fazer um esquema para confortar esses caras? Pelo jeito não. Eu quero ver eles desequilibrarem, tá? Eu quero ver eles desequilibrarem. Não, você já viu? Conforta. Não, tudo bem. Eu quero ver desequilibrar de novo. Você já viu, por exemplo, você já viu o Scarpa ser eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E o Hulk também. E o Dudu também. E o Dudu também. Você não vai ver o Igor Gomes, o Rony, o Biel, essa turma. Mas são boas opções. São ótimas opções se eles trabalharem para quem pode desequilibrar. Entendi. Entendeu? Ontem, inclusive, eu quero até encerrar esse assunto, vou dar por encerrado a partir de hoje, Gigas. Esse assunto de transferência do Hulk, não sei o quê, PPP, papapá, esse trem foi chato pra caramba enquanto eu tava de férias.
uma mentiraiada que foi feita. Eu falei até ontem, se eu tivesse aqui, eu ia desmentir todo mundo ia ficar com raiva de mim. E o Hulk falou sobre essa confusão dele, que teve saída para saída do Fluminense, especialmente após aqueles posts que ele fez. Quero que vocês prestem muita atenção. Como eu falei, infelizmente foram faladas coisas que não foram verdades. Então, naquele momento ali, eu já estava no meu limite de poder esclarecer algumas coisas. Eu achei que talvez aquelas simples respostas ali poderia acalmar um pouco, ou talvez dar um stop em quem estava criando tantas histórias mal contadas, né? Houve-se inúmeras pessoas que trabalham na mídia que me pediram desculpas por ter colocado coisas ao meu respeito, sabendo que não era verdade, mas falavam-se que infelizmente tem que fazer o trabalho dele, mas sabem que não é verdade, e pediam desculpa por não poder contar a verdade. Eu falei, cara, tranquilo, faz teu trabalho, jamais eu vou ter raiva ou algo do tipo. Eu entendo muito bem que você tem que agradar o chefe, então fica tranquilo. Cara, não tem nenhum tipo de justificativa a pessoa publicar o que sabe que é mentira. Então, se alguém de fato falou isso com você, que publicou o que sabia que era mentira, para agradar o chefe, por ordem do chefe, essa pessoa, desculpa, não agiu com correção, independentemente de qualquer coisa. Isso não existe. Pelo menos, minha carreira foi toda feita aqui na 98, né? Fala quem foi. Em momento algum aqui na 98, a chefia pediu para dar qualquer tipo de notícia mentirosa. Todas as notícias que a gente faz, a gente como repórter, como jornalista, a gente checa. E cara, eu não acho que tem que ter respeito por quem publica mentira, não. Desculpa, se aconteceu isso, cara, a pessoa tem que rever muito a carreira dela como jornalista, a credibilidade dela, porque ela não agiu com correção, não. O jornalista ele tem que trazer a notícia certa, a notícia correta. Pode errar por algum motivo, às vezes por ter sido enganado, mas publicar uma mentira sabendo que é mentira para agradar a chefe, aí a pessoa está indo contra um princípio básico do jornalismo, que é trabalhar de forma correta, com correção. Ainda mais com você, que é um cara que sempre tratou todos nós assim muito bem. Então, Hulk, desculpa, não concordo com essa frase sua e não concordo também com a sua afirmação de que você tem que respeitar a pessoa no trabalho dela, se ela fez isso de fato com você e assumiu que fez, tá bom? E ele falou também sobre essa possibilidade de renovar o contrato no final do ano, Gilbert, ou vazar, assinar um pré-contrato com o Fluminense ali no meio do ano, igual a Arana pediu no sábado, por exemplo, e tal. O que o Hulk pensa disso? Eu sempre deixo bem claro que meu futuro é sempre nas mãos de Deus. Estamos em janeiro ainda, né? Quando eu falei que ia cumprir meu contrato existe uma cláusula. Depois, quem quiser, os donos quiserem, pode dar detalhes, mas assim... eu prefiro não dar detalhe por respeito ao clube, entendeu? Mas assim, existem metas e se eu bater essas metas, eles são automaticamente renovados. E eu pretendo jogar. Pretendo jogar o máximo possível, pretendo estar em campo o máximo possível, vou me cuidar para que isso aconteça, vou me preparar da melhor maneira possível para estar nos planos do nosso professor, né? Independente da quantidade de jogos que seja, eu vou querer jogar o máximo possível para poder ajudar e honrar esse time. E se a cláusula for ativada, né? Então eu não vou ficar, tipo assim, respondendo coisas que não fazem sentido. Então, não vou responder uma coisa que eu nem sei o que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a um ano. O que eu sei é que eu amo jogar futebol, eu tenho muito respeito por esse clube. Eu vou procurar entrar o máximo de vezes em campo para tentar dar o meu melhor, fazer gol e levar alegria para toda a massa atlética. E aí tem a diferença, né, Gilbert, de quando a gente ouve, de fato, o protagonista da história e não os personagens acessórios, né? Alguns deles pouquíssimos conhecidos, mas que querem aparecer no momento do clímax ali. O Hulk falou que tem a cláusula e que ela pode ser ativada automaticamente. E mostrou, pelo menos demonstrou, um desejo de que consiga jogos para poder ativar. Já os personagens acessórios ficaram aí diluindo informações aí para colegas, falando que não tem interesse em ativar a cláusula, ainda que ela seja alcançada, que vai assinar de qualquer forma no meio do ano com qualquer outro clube. E, bom, agora sabe o que cabe ao torcedor atleticano, ao Hulk, é torcer para o Hulk ir bem,
para o Hulk estar feliz no meio do ano. Certamente, se ele estiver bem, feliz, fazendo gols, mostrando que é um jogador que vai continuar agregando na próxima temporada, vai ser procurado pela direção de futebol do clube, Paulo Brax, e vai renovar o contrato dele, assim como o Galo fez com o Hever, assim como o Galo fez com o Léo Silva, assim como o Galo fez com o Vitor, ídolos que estavam em fim de carreira no Atlético e que foram renovando ano a ano até eles entenderem que era hora de parar e o Atlético virar e falar, beleza, a gente também entende que é o melhor momento, vamos traçar um projeto para você pós-carreira, que foi o que aconteceu com esses 3 jogadores. Viu, Gilberto? Fala, massa, fechando mais um vídeo aqui, não esqueça, tá? Deixa o like, para quem não se inscreveu, se inscreva, tá? Ativa o sininho de notificação, é importante. Toda vez que sair um vídeo aqui, serão avisados. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Já vai ficando o meu convite aqui para vocês fazer parte da massa aí, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e deixando a sua opinião em relação a tudo que eu passar aí no vídeo, tá? No espaço de comentário do canal, tá bom? A participação de vocês é importante, eu já agradeço muito pela força. Tamo junto, tá? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima, massa. Valeu, tamo junto.